Olá pessoal, vamos resolver aqui agora questões da aula 3 da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Após tomada a decisão de crescimento, a empresa deverá optar pela forma de financiamento de seu projeto. Essa decisão requer escolha, que se dá por diversos fatores em função da maturidade do negócio, perfil dos fluxos de caixa, perfil do endividamento, credibilidade que a empresa transmite aos financiadores, momento de mercado da empresa, etc. Sobre o processo de captação de recursos no mercado de capitais, considere as afirmativas a seguir. As captações de recursos financeiros no mercado de capitais podem se dar por três mercados diferentes. Uma empresa constituída sob a forma SA poderá promover a captação de recursos via IPO no mercado secundário. No mercado primário, na negociação ocorrerão negócios entre os sócios da empresa e investidores, e a empresa não fará captação de recursos. E aí pergunta, qual é a correta? Então, algumas considerações. Segundo Pinheiro, as captações de recursos financeiros no mercado de capitais podem se dar por três mercados diferentes. Mercado da dívida, através de debêntures, mercado de equity por IPO ou follow-on, oferta pública subsequente. Securitização de crédito, fundos de direitos creditórios, certificados de recebíveis imobiliários ou fundos de investimento imobiliário. Vamos nos focar em oferta pública inicial de ações, o IPO, uma operação por meio da qual uma empresa constituída sob a forma de ações promove a colocação desses títulos pela primeira vez no mercado, com o objetivo de captar recursos financeiros. Essa negociação ocorre no mercado primário do mercado de capitais. O processo de abertura pode acontecer nos dois mercados, primário ou secundário. No mercado primário, ocorrerá a negociação entre a empresa captadora e investidores compradores. Portanto, o dinheiro da negociação irá para o caixa da empresa. No mercado secundário, na negociação, ocorrerão negócios entre os sócios da empresa e os investidores, e a empresa não fará captação de recursos, pois esses se destinarão aos sócios. Vamos deixar claro que o processo de IPO, emissão de títulos novos no mercado, ocorre apenas no mercado primário. Levando em consideração todas essas informações, nós temos o quê? Que a captação de recursos financeiros no mercado de capitais pode se dar em três mercados diferentes. E essa afirmativa está correta. A afirmativa 2, uma empresa constituída sob forma SA poderá promover a captação de recursos via oferta pública inicial, IPO, correto, mas no mercado primário. Então não é no mercado secundário, essa afirmativa está errada. E no mercado primário, na negociação, ocorrerão negócios entre os sócios da empresa e investidores, e a empresa fará captação de recursos, por isso essa assertiva também está equivocada. Então a alternativa correta é a letra A. Questão número 3. No processo de abertura e oferta pública de ações, IPO, o item custo de captação da empresa sempre é tratado. Em relação ao custo de captação, podemos afirmar que sempre será mais baixo que outras alternativas de financiamento, por isso considera-se uma vantagem do processo. Sempre será mais alto que outras possibilidades, por isso considera-se uma desvantagem do processo. Geralmente, a captação de recursos via mercado de capitais possui menor custo, por isso considera-se uma vantagem à empresa captadora. Geralmente, a captação de recursos via mercado de capitais possui maior custo de captação, pois demandará aumento de despesas para a empresa, por isso considera-se desvantagem. Sempre será considerada uma vantagem, independente de aumento ou diminuição de custos. Segundo Pinheiro, podemos citar como pontos favoráveis a abertura de capital e a oferta pública de ações: ampliação da base para a captação de recursos, acesso ao mercado de capitais do país para a captação de recursos destinado ao financiamento de projetos, expansão, mudança de escala ou diversificação de seus negócios, ou mesmo a reestruturação de seus passivos financeiros. A captação de recursos através do lançamento de valores mobiliários é uma alternativa aos financiamentos bancários, viabilizando o acesso a investidores potenciais, não só no Brasil, como no exterior, tendo em vista a possibilidade de captação de recursos externos.
através de processos de lançamento de recibos de depósito negociáveis no mercado de capitais de outros países, com aprovação da CVM e do Banco Central. Liquidez patrimonial, margem para a administração de sua estrutura de capital, balanceando as relações entre capital acionário e de terceiros, e, consequentemente, seu risco empresarial. Os acionistas controladores aumentam a liquidez de seu patrimônio através da oportunidade de negociação de sua participação na empresa, que tende a se valorizar ao longo do tempo, pela diversificação de compradores, sobretudo investidores institucionais, nacionais ou estrangeiros. Melhoria da imagem institucional. A transparência e confiabilidade exigidas nas suas informações básicas facilitam os negócios, atraindo o consumidor final, gerando maior presença e prestígio no mercado. Uma companhia aberta tende a ter um diferencial competitivo e melhoria de imagem institucional. Quando recorre ao endividamento bancário, por exemplo, seu custo financeiro é normalmente inferior ao de uma companhia fechada. Menor custo de captação. O custo de captação de recursos financeiros no mercado de capitais poderá ser menor que o custo de captação em outras fontes de financiamento. Levando em consideração todas essas afirmações, nós chegamos à conclusão que a letra C está correta. Geralmente, a captação de recursos via mercado de capitais possui menor custo, por isso considera-se uma vantagem a empresa captadora. Alternativa letra C. Questão número 4. Sabemos que os recursos financeiros denotam custos e tais custos estão associados às taxas de retorno. Por isso, a empresa deverá analisar as melhores opções de financiamento. Utilizamos o termo capital para esse tipo de recurso que exige financiamento. Por isso, o nome é estrutura de capitais. Nesse contexto, considere as afirmativas a seguir. As captações de recursos financeiros podem ocorrer de duas fontes: financiamento por recursos próprios ou financiamento por recursos de terceiros. Segunda alternativa, a captação de recursos financeiros por recursos próprios consiste nos recursos investidos por acionistas, nas empresas SA, sócios das sociedades limitadas e proprietários das empresas individuais. Quando uma empresa deseja financiar projetos, deverá financiá-lo com recursos de longo prazo. Os financiamentos de curto prazo devem ser utilizados apenas para financiar capital de giro. E aí é correto afirmar apenas em... As captações de recursos financeiros podem ocorrer por duas fontes: financiamento por recursos próprios ou financiamento por recursos de terceiros. Então aqui já responde a primeira alternativa, que está correta. A captação de recursos financeiros por recursos próprios consiste nos recursos investidos por acionistas nas empresas SAs, sócios nas sociedades limitadas e proprietários nas empresas individuais. Esses recursos são considerados não exigíveis, ou seja, não têm prazo de reembolso estabelecido e permanecem na empresa por tempo indeterminado. Aqui cabe uma explicação ou lembrança. Quando uma empresa deseja financiar projetos, deverá financiá-lo com recurso de longo prazo. Os financiamentos de curto prazo devem ser utilizados apenas para financiar capital de giro, sob pena de a empresa comprometer sua saúde financeira no que diz respeito à liquidez. Portanto, todas as alternativas estão corretas, de acordo com as afirmativas que nós lemos agora. Então, as captações de recursos financeiros ocorrem por duas fontes: capital próprio ou capital de terceiro. A capital de recursos financeiros e recurso próprio consiste nos recursos investidos por acionistas, empresas SA, sócios nas sociedades limitadas e proprietários das empresas individuais. E o capital de giro, ele só serve e deve ser utilizado apenas para financiar o quê? O recurso de curto prazo. Então, os recursos de curto prazo, eles financiam o quê? O capital de giro. E os projetos são financiados com recursos de longo prazo. Portanto, a alternativa letra E.